O Bank of America, que é uma das instituições financeiras mais conceituadas do planeta, está projetando uma queda de 7,7% no PIB brasileiro para o ano de 2020. E há também alguns analistas que já falam em dólar a R$ 7,35 até o final do ano de 2021. E o que tudo isso tem a ver com o conteúdo que eu vou te falar no vídeo de hoje? Bom, em realidade nada. Eu apenas trouxe esses dados por curiosidade, para que você saiba a importância de internacionalizar e de diversificar, de não colocar aí todos os ovos na mesma cesta, que é o Brasil, e ter uma parte do patrimônio em moeda forte, tal qual o dólar, e ativos lastreados nessa moeda forte, que é o dólar. E aí no vídeo de hoje a gente vai falar de uma maneira de você mandar dinheiro para fora do Brasil, para poder acessar esse mercado de moeda forte. E a maneira que a gente vai falar é um tanto quanto alternativa e não é tão utilizada pela maior parte das pessoas. E eu estou me referindo a comprar Bitcoin em real e vender em dólar, ou seja, mandar dinheiro para fora do Brasil por meio do Bitcoin. Será que isso aí é legal? Será que compensa financeiramente? Bom, nós vamos falar sobre esses dois temas no vídeo de hoje. Então fica até o final do vídeo, porque o conteúdo aqui é sério, é uma conversa importante que a gente precisa ter e que infelizmente você não encontra na maior parte dos canais aqui no YouTube. E eu tenho certeza que você vai gostar. Mas pessoal, antes de eu começar o vídeo de hoje, eu preciso te fazer uma pergunta. O que é que você está achando do conteúdo que a gente está trazendo para você? Quer dizer, você tem gostado do que a gente está apresentando? Por acaso você teria alguma sugestão para fazer quanto ao conteúdo ou quanto à edição? Por acaso você tem alguma crítica construtiva? Pois então, deixe no comentário para que a gente fique sabendo, porque esse feedback é muito importante para motivar o nosso trabalho e para a gente consiga reparar eventuais erros que nós estejamos cometendo. E mais, eu tenho que te pedir para clicar no botão de gostei, porque o botão de gostei ele é importante para todos os youtubers, mas ele é importante especialmente para a gente aqui da Capital Global e outros canais pequenos como o nosso, porque cada like que a gente ganha a essa altura do campeonato, em que a gente ainda tem pouca projeção, eles são muito significativos, eles ajudam de uma maneira imensa. Então se você gosta do nosso trabalho e quer retribuir, basta clicar no botão de gostei, isso é tão pouco para você e ajuda tanto a gente. Muito obrigado! E também já aproveita e verifica se você está inscrito no canal. Caso você ainda não esteja, já se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que a gente está trazendo para você aqui e não vai se arrepender. Então vamos lá, o vídeo de hoje está separado em duas partes. Primeiro eu vou analisar aí, juridicamente falando, se é crime ou não mandar dinheiro para fora do Brasil se utilizando do Bitcoin. E no segundo momento, eu vou ver se compensa financeiramente falando que você faça aí essa operação, qual seja, comprar Bitcoins em reais e depois pegar esses teus Bitcoins, mandar, sei lá, para os Estados Unidos e trocar ele por dólares. Vamos analisar tudo isso, começando pela análise jurídica. E se você ainda não sabe, eu sou advogado, então eu até me sinto confortável aí para debater se é crime, mais precisamente crime de evasão de divisas, você mandar dinheiro para fora do Brasil por meio do Bitcoin. Mas eu me sinto só um pouco confortável, é bem verdade, porque em realidade isso é um tema que desperta muito debate aí, inclusive no meio jurídico. Ainda não há uma definição, há uma zona bastante cinzenta se isso é crime ou não. Na prática, se por acaso você tomar um processo por causa disso, você vai estar à mercê da decisão do juiz. E ela pode vir para qualquer lado, não há como ter uma garantia do que vai acontecer. Em todo caso, o que eu vou trazer aqui seria uma tese de defesa que provavelmente eu adotaria caso eu tivesse um cliente nessa situação aí, sendo processado criminalmente por evasão de divisas, porque fez essa operação com Bitcoin. E a minha tese é justamente a de que não é crime você utilizar do Bitcoin para mandar dinheiro para fora do Brasil. É porque se você for lá na lei que define os crimes contra o mercado financeiro, a lei de crimes de colarinho branco aí que o pessoal chama, e buscar pelo crime de evasão de divisas, você vai ver que existem 3 modalidades que você pode acabar cometendo esse crime. Só que no caso, na minha perspectiva,
essa operação com Bitcoin, ela não pode ser enquadrada em nenhuma dessas três modalidades. Então preste bastante atenção em quais são essas três modalidades. A primeira que eu vou te falar é ter algum dinheiro aí, ter moedas ou divisas no exterior não declaradas à repartição federal competente, ou seja, a Receita Federal. Quem tiver uma conta bancária lá no exterior e não declarar, está sim cometendo um crime. E aí nesse caso não há muito o que fazer. Realmente, se descobrirem, você vai ter uma dor de cabeça imensa por causa disso. Já a segunda modalidade de evasão de divisas, ela vai falar em promover a saída de moedas ou de divisas do Brasil sem a autorização de um órgão competente. Então a chave aqui é entender o que é moedas e divisas aos olhos aí do juridiquês. E se você for atrás disso, você vai ver que Bitcoin, ele não se enquadra juridicamente falando como uma moeda. Aos olhos do Estado, Bitcoin não é considerado uma moeda. E também não vai ser considerado uma divisa. Você sabe, divisas vão ser aí ativos financeiros conversíveis em moeda, tais quais contrato de opção, letras cambiais, cheques, mútuos conversíveis e por aí vai. O importante é você entender que Bitcoin não pode ser considerado nem moeda, nem divisas, e portanto não tem como você enquadrar ele nessa primeira modalidade aí do crime de evasão de divisas. E tendo isso em mente, vamos à terceira modalidade do crime de evasão de divisas. E ela fala que comete esse crime aquele que fizer uma operação de câmbio de forma não autorizada. Você sabe, operação de câmbio é trocar uma moeda por outra, por exemplo, trocar real por dólares. Como o Bitcoin não é considerado uma moeda, ao menos em princípio, ele não poderia aí ser tipificado dentro desse critério aí do crime de evasão de divisas. Então, por todo o exposto, fica muito complicado aí da gente dizer que a gente está cometendo um crime de divisas, de evasão de divisas na hora que a gente está fazendo essa operação com o Bitcoin. Só que, cara, tudo isso é muito cinzento, porque se você for parar para pensar, no mundo dos fatos aí, deixando o juridiquês de lado, o que você está fazendo é sim, comprar uma moeda e mandar para fora do Brasil. Ou então, só utilizar aí o Bitcoin como meio de campo para fazer uma troca de real por dólares. Então isso pode te complicar no processo da justiça, porque basta o juiz entender, das duas uma, ou que o Bitcoin ele é sim uma moeda, por mais que ele não esteja assim tipificado no nosso ordenamento jurídico, nada impede, em tese, do juiz aí ter essa interpretação diante do caso concreto. Ou ainda, ele pode fazer a interpretação de que o Bitcoin ele foi utilizado apenas como um subterfúgio aí para camuflar uma operação não autorizada de câmbio. Ou seja, você só comprou o Bitcoin para esconder a sua compra de dólar, porque na realidade o que você queria fazer desde o início era comprar dólar e aí você usou essa camuflagem, você se utilizou de uma simulação, você cometeu uma fraude. Se houvesse entendimento por parte do juiz, aí meu amigo, aí você está ferrado, você pode ser condenado e ter uma pena de reclusão de 2 anos até 6 anos, o que convenhamos não é nada interessante para ninguém. Só que, cara, é forçação de barra, sim. O juiz aí ele vai ter que contornar algumas definições jurídicas para fazer essa condenação. Mas é impossível? Não. É provável? Cara, eu diria que sim. Hora ou outra isso vai acabar acontecendo com alguém. Basta cair aí num juiz que está com sede de condenar aí esse pessoal que gosta de Bitcoin. Porque argumento ele vai ter. Munição tem para os dois lados, tanto para o ataque como para a defesa. É lógico, eu vou estar do lado da defesa, mas eu preciso alertar vocês desse perigo. Agora, se mesmo ciente aí desse risco jurídico, você quer ver se compensa financeiramente fazer essa operação, é o que a gente vai fazer no restante desse vídeo. E veja, para você fazer essa operação é relativamente simples. Tudo que você vai precisar vai ser uma conta bancária no Brasil e uma conta bancária lá no país de origem onde você quer receber esse dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos. E também de uma carteira de Bitcoin, é claro. E aí você compra o Bitcoin aqui no Brasil e pode vender eles lá nos Estados Unidos, por exemplo, em um site de P2P, tal qual o localbitcoins.com. E aí vende em dólares e pede para o comprador depositar na sua conta lá de fora. A operação está finalizada. Agora, será que compensa, financeiramente falando, você correr esse risco? Bom, e para saber se essa operação vai compensar financeiramente, são 4 variáveis que você vai precisar analisar na hora de fazer a operação. A primeira delas é o preço do Bitcoin, em reais. A segunda delas
é o preço do Bitcoin em dólares. A terceira delas é o preço do dólar em reais. E a quarta delas é o preço que você vai pagar aqui em reais para mandar esses dólares para fora pelas outras formas que você vai utilizar como comparação, tal qual o remessa online ou o TransferWise, por exemplo. E o que eu preciso te dizer aí de cara é que normalmente vai ter um ágio do preço do Bitcoin em reais em relação ao preço do Bitcoin em dólares. O que significa que se o preço de um Bitcoin hoje tiver a 10 mil dólares e o preço do dólar tiver a 5 reais, não significa necessariamente aí que o preço de um Bitcoin vai estar 50 mil reais, porque não é uma regra de 3 aí. Pode ser que esteja custando, por exemplo, 51 mil reais, justamente porque há esse ágio aí do preço do Bitcoin em reais em relação ao preço do Bitcoin em dólares. Então, se você for comprar o Bitcoin aqui no Brasil, no final dessa operação inteira, você teria pagado aí R$ 5,10 em $1 e não R$ 5,00 em $1. Ou seja, 5,10 é mais caro do que os R$ 5,00 que é o preço que está custando o dólar. Só que por outro lado, se o preço do dólar está R$ 5,00, na hora que você for fazer essa remessa para o exterior do seu dinheiro por meios tradicionais, tais quais o TransferWise e o remessa online, também vai incidir aí alguns tributos, como o IOF em 1,1% e também as tarifas aí da empresa que está fazendo essa remessa para você. E aí no seu VET, que é o valor final que você vai pagar na sua remessa, também não vai ser R$ 5,00. Provavelmente ele vai ser mais alto que isso. Ou seja, se ele for R$ 5,20, por exemplo, ele vai ser mais alto do que seria se você tivesse feito essa operação aí pelo caminho do Bitcoin. E mesmo que o Bitcoin realmente tenha um ágio em reais, nesse caso você teria economizado dinheiro porque não teria incidido aí todas essas taxas e tributos. E se porventura o Bitcoin estiver em deságio, ou seja, estivesse custando 47 mil reais, por exemplo, aí você teria tido até um lucro nesse trade aí, nessa arbitragem. Só que isso a gente está considerando que o preço do Bitcoin ele vai estar estável aí durante toda essa sua operação. E nada garante que isso vai acontecer, até porque o Bitcoin é muito volátil e muito provavelmente o preço vai variar aí durante a sua operação. E se, por exemplo, o preço do Bitcoin cair, sei lá, 10%, bem na hora que você está utilizando aí ele como meio de campo para vender o seu real e comprar dólar, aí, cara, você vai ter tido um prejuízo muito grande. E isso aí não tem como você prever, porque realmente varia aí das condições de mercado de uma hora para outra e isso pode acabar acontecendo com você sim. E aí é que eu te faço a pergunta para finalizar esse vídeo. Você está disposto a correr todos esses riscos? Quer dizer, para fazer a operação por Bitcoin, você pode até acabar economizando algum dinheiro, só que você vai está correndo um risco jurídico muito grande e também nada garante que você realmente vai economizar o dinheiro que você estava programando, porque pode ser que a volatilidade durante a operação faça com que todo o seu planejamento aconteça de forma distinta. Você quer realmente correr esse risco? Porque eu, definitivamente, prefiro não correr.